Eu queria comentar com vocês um assunto que eu julgo muito importante e bem simples de se entender, né? Para que os abençoados aí que frequentam os diversos canais, né? Eu tenho visto os abençoados para talvez entender às vezes até certos posicionamentos, tanto daqueles que vocês estão visitando, como o nosso também aqui da Graça Pura. Irmãos, a graça, ela é o coração de Deus, o coração imutável, o coração que ama, o coração do Pai. E o Pai sempre tem boas novas. O Pai sempre quer se comunicar com seus filhos. E ele usa o Evangelho, que quer dizer as boas novas, como um veículo pelo qual a graça é derramada entre nós. Quem assiste às nossas mensagens sabe que, quando eu falo das cartas de Paulo, eu tenho sempre o cuidado de separar o que Paulo falou dentro do seu tempo, que é temporal, e o que Paulo falou, o que é fora do tempo, é atemporal, que são coisas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, um conhecimento, enfim. Eu sempre falo que o evangelho dado a Paulo foi direcionado exclusivamente aos gentios antes do ano 70, antes da queda do templo. Agora, tem coisas que Paulo falou que você dá um tratamento e você consegue trazer para os dias de hoje. E que os discípulos, atenção, o que os discípulos que acompanharam Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus homem, o Deus encarnado, receberam o evangelho para os judeus, também antes do ano 70. Por isso hoje nós, aqui no canal, não pregamos o evangelho da reconciliação dada a Paulo e nem o evangelho do arrependimento dado aos discípulos de Jesus de Nazaré. Tanto que aquele versículo, por exemplo, para o reino do Filho do seu amor, esse versículo, irmão, ele não nos atingiu para nós nos dias de hoje. Para nós aplicarmos esse versículo para os dias de hoje, nós teríamos que fazer uma transformação. Qual seria a transformação? A transformação seria: hoje já nascemos no reino de Deus, que é do Filho do seu amor. Hoje, por exemplo, também, eu não digo que tem que se batizar, porque esse era o sinal de arrependimento para os judeus negarem o judaísmo e aceitar as palavras de Jesus para aqueles dias. Por isso que hoje não há mais necessidade desse batismo de arrependimento. Agora, nós retiramos desse contexto, separando o que é temporal daquilo que pode ser aplicado e daquilo que também é eterno. Então tem pessoas que talvez sem saber, ou talvez até saibam, mas por quererem exclusividade, que tem canais que às vezes os abençoados estão lutando ali para ter visualização, e aí tem uma estratégia, chamar mais atenção do que outros canais, e aí acaba falando esse tipo de coisa. Isso é uma forma simples de quê? De descartar o canal e dizer que ele que está falando isso está à frente do tempo. Mas o evangelho das boas novas continua nos dias de hoje, porque não terá mudanças. Então o evangelho é o meio, atenção, então o evangelho é o meio pelo qual Deus derrama a sua graça. A graça de Deus no Antigo Testamento vinha através da lei de Moisés, o evangelho da lei. Houve, por exemplo, o evangelho de Noé, que era as boas novas de Deus anunciada nos tempos de Noé. Então, a Bíblia fala de várias boas novas. Houve vários evangelhos. A graça de Deus, essa é eterna.
Tanto que a palavra graça não aparece somente no Novo Testamento. A Bíblia está cheia da graça de Deus. O mundo que nós vivemos hoje está cheio da graça de Deus. Só para vocês terem uma ideia, a palavra graça aparece no Antigo Testamento 38 vezes. É claro que há contextos variados em que ela aparece, mas ela representa a benevolência divina que nenhum de nós, por mais que fôssemos bonzinhos a vida inteira, não a mereceríamos. Vou colocar para vocês aí a diferença que existe na palavra graça, da palavra usada no Novo Testamento, da palavra usada no Antigo. Está aí. A graça no Antigo Testamento, a palavra hebraica usada é shen. Está aí aparecendo para vocês, shen. No Novo Testamento, a palavra usada é charis, que é a mesma coisa. Paulo, quando fala do Evangelho da Graça, ele se refere ao charis. Se Paulo estivesse no Antigo Testamento, ele usaria a palavra shen. Estamos entendidos? Então, a graça de Deus é eterna, não terá fim. E existe na Bíblia vários versículos onde mostra isso. Eu poderia citar um monte para vocês. O importante, queridos, é que vocês comecem a entender e desenvolver isto. A graça de Deus, ela é eterna e nunca terá fim. Vocês entenderam? Então, queridos, quando alguém perguntar a vocês, se você for no canal em que você vê o abençoado ali falando, porque o evangelho, eu entendo o evangelho da graça que já passou. Estão entendidos, abençoado? Então, na graça, se alguém te perguntar, você está no canal da graça? Sim, porque eu entendo que graça nunca vai acabar. Graça é o amor de Deus em nossos corações. E isso jamais terá fim. Inclusive, lá nós fazemos um tratamento antes de aplicar. Estamos entendidos, abençoados? E vocês conseguiram captar a mensagem, aquilo que eu quis passar para vocês? Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you know. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.